Bem-vindos, bem-vindos. Despertar espiritual, para aqueles que seguem, né, o canal já tem uma ideia de como eu penso, é um processo. E mais do que um processo, né, com início, meio e fim, final lá é a iluminação. Ele é inevitável. É inevitável. Nessa vida, ou em outra, você vai atingir um percentual ao longo desse caminho e você vai, né, ter o despertar espiritual que tradicionalmente a gente escuta por aí. E esse despertar traz, com certeza, desafios. Desafios é uma palavra bonita, uma palavra mais positiva, né, um foco interessante, mas ele traz problemas, ele traz dificuldades. Traz dificuldades e problemas para a nossa mente, o nosso ego, que se encastela, né, em si mesmo, que acha que não há nada além e que tudo que está abaixo, emoções e corpo e mundo material, é desprezível, ou está aí para ser usado e abusado, de qualquer forma. Traz desafios para essa mente. Porque à medida que a gente desperta, que a gente atinge esses percentuais maiores, nós começamos a olhar as coisas e perceber as coisas. E começamos a perceber a nós mesmos, de uma maneira diferente, mais ampla, mais aberta, mais expandida. A nós mesmos, os nossos atos, as nossas escolhas, as nossas ações e o resultado disso tudo. Certo? O resultado. Essa nossa personalidade, outra maneira que a gente pode ter para falar de mente, né, de ego, a nossa personalidade ela é limitada. Embora a gente escute por aí alguns devaneios dizendo que você faz o que você quer, que você consegue o que você quer, que você se modifica, que você melhora, que você faz e acontece, não é bem assim que acontece. Acontece. Não é bem assim. No fundo, o que a maioria faz é reprimir aspectos da personalidade que não são adequados, que não são convenientes ou que não são interessantes. E essa repressão tem um custo. Então esse é um dos desafios que nós temos no despertar. Você perceber que você está reprimindo. É um dos primeiros desafios que nós temos. Perceber tudo aquilo que você reprime em você, porque você não acha adequado, porque você não gosta, porque você não quer manifestar ou porque você não acha interessante manifestar. No mundo competitivo, onde um quer ser mais que o outro, ter mais do que o outro, demonstrar ser mais ou ter mais que o outro, se você não tiver esse aspecto na sua personalidade muito ativo, você vai ter que se forçar a tê-lo. E quando você não tem esse aspecto mais impositivo, você provavelmente é uma pessoa mais sensível, mais gentil, mais fechadinha, mais introvertida. E isso é incompatível. Então você vai ter que reprimir a sua sensibilidade, você vai ter que reprimir a sua introversão para se tornar extrovertido, para aparecer mais, para brigar mais, para competir mais e assim por diante. Então, esse processo de repressão, que é natural enquanto você não desperta razoavelmente, né? A gente faz isso sem perceber, sem se dar conta, sem perceber o ônus que tem isso, sem perceber o que nos custa reprimir aspectos da nossa personalidade. A gente faz isso no sono, a gente faz isso com baixo nível de despertar naturalmente. E é o normal, para todos funciona assim. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Quando você desperta, você começa a perceber. Evidente que o despertar, sendo um processo, ao longo do processo você vai percebendo certos aspectos. E de uma certa forma você vai treinando para lidar com eles. Então você pode ser um vendedor extremamente agressivo, conquistando todas as metas, conquistando todos os prêmios, tendo um rendimento excelente, tendo um reconhecimento excelente. Mas se você chegar num determinado ponto do despertar, você vai notar que você, ali dentro de você,
há um aspecto da sua personalidade que é muito educado, que é muito respeitoso para com o outro. Só que quando você vai vender um produto, você tem que passar por cima disso. Você tem que ser agressivo para poder fechar a venda. Simplesmente oferecer, tudo bem, coisa e tal, não quer, muito obrigado. Não vai funcionar em algumas áreas. Então você soterra, você reprime aquela sua educação, aquela sua gentileza, e você se torna agressivo. Com baixo nível de despertar, você não percebe isso tranquilo. Você até sente resultados, porque essa repressão interna, ela não é simplesmente esconder no cantinho, aquilo ali fica sem fazer nada. Não, aquilo fica pressionando. Mas quando você chega num ponto do despertar, em que você percebe isso, aí você percebe que você está reprimindo a sua educação, o seu respeito. Você percebe o quanto custa para você energeticamente, pessoalmente, fazer isso. Você percebe o quanto a sua agressividade afeta o outro. E aí surge o desafio. Como você lida com isso? Como você vai lidar com isso? Esse é um exemplo. Existem várias outras coisas que a gente faz, né, no mundo, naturalmente. Seja no amor, seja no sexo, seja nos relacionamentos, seja na atividade profissional, seja na educação. Todas as atividades do ser humano vai acontecer esse processo de repressão de alguns aspectos da personalidade. E isso é um desafio. Um dos desafios. Vamos conversar sobre outros em breve.